Fala, meu povo! Muito boa noite! Como é que vocês estão? Mais uma quarta-feira, mais um podcast Fala Fraterno, e hoje sem meu presidente, que ele tá numa missão aí que não deu pra ele estar aqui hoje. Então, meu amigo Hernani, desejo uma boa viagem pra você. Fraternidade MBA bombando, então se você quiser saber mais, chama lá no Instagram, manda o direct, o link tá aqui embaixo. E tem nossas playlists. Playlist de música, playlist de livro. Se você tiver querendo aumentar um pouco aí da sua carga de conteúdo, a gente tem uma playlist só de livros. Como diz o Hernani, nossa playlist exclusiva. Temos uma playlist de música também, para os momentos que você quiser relaxar ou quiser dar uma energizada. E é isso. Deixa seu like. Vamos começar esse negócio aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar, então deixa o like, garante logo aí que você vai dar uma força pra gente. E se não gostar lá no final, você tira o like, fechou? Mas eu garanto que não vai dar ruim, não. Sem muitas delongas, nosso convidado de hoje é um cara focado em expansão de negócios, é um cara que tem muito conteúdo para agregar com a gente. Fábio, meu amigo, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, meu amigo Giuseppe, faltando aí nosso querido amigo aí, Hernani, né? Tá curtindo uma boa viagem aí. Essa mesa tá mais vazia Tá hoje. vazia, mas sem perder a qualidade, né? Obrigado pelo convite. É verdade. É importante deixar claro que a qualidade continua a mesma. Continua a mesma e obrigado pelo convite. É um prazer estar podendo conversar um pouquinho com vocês hoje aí, né? Nesta noite. Vamos lá, o prazer é nosso. Fabão, antes da gente começar aí nosso bate-papo, conta um pouquinho aí quem é o Fábio, de onde o Fábio veio, o que o Fábio faz, por que o Fábio está aqui nessa cadeira, o que trouxe o Fábio até aqui. Vamos lá. Eu costumo dizer, né, que eu sou um cara que começou minha carreira bancária nos bancos, na carreira bancária como posto ajudar do Banco Bradesco, né, o cara do coletinho, né? Ficava lá ajudando as velhinhas, lá, os idosos, ali na agência do Bradesco, da 15 do Sul, ali eu comecei. E por que eu gosto de citar sempre esse meu começo lá? Porque foi ali que eu comecei a ter uma visão diferente de como funcionam as coisas. Ali, e um pouco da minha história começou naquele momento. Eu até brinco, né? Eu nunca sei se quando eu comecei lá, se era realmente porque o banco começava lá, era meio castigo, né? Porque ficar lá, naquele início, lá, muito jovem, né? E aí, quando eu comecei a ajudar ali aquela senhora, aqueles senhores lá nas máquinas de atendimento, né, nos ATMs, né, numa outro período, né, eu estava começando a automatização dos bancos lá no idos dos anos 2000, eu comecei a perceber ali que, por exemplo, todos os idosos ali, eles estavam sempre, quando eu ia fazer lá, estavam com um jogo de loteria. E eu falei, mas por que esse pessoal joga aqui? E começando a conversar, né? Tentando entender como que eu vou fazer lá, e todos eles me falavam sempre, não, jogar é bom, vai uma fezinha, né, meu filho? E aí eu pensei, cara, tem um produto aqui no banco que eles ficam perturbando a gente para vender, que é a tal da capitalização, que tem sorteios. E aí eu comecei a oferecer esses produtos ali, né? Porque comecei a ver a necessidade deles, tudo aqui, naquela época eu já estava começando os princípios de qualificação, né? Ver lá, e eu comecei o quê? A bater as metas da agência ali. Aí depois a primeira função que a gente ganha no banco é de caixa e comecei a manter isso lá. E aí comecei a crescer muito rápido. Com 21 anos de idade eu já era gerente, pessoa jurídica, né? E sempre trabalhando na captação de novos serviços, produtos. E eu sempre com conceito, né? Eu aprendi um conceito lá que eu acabei desenvolvendo durante o tempo assim, que é importante a gente olhar o mesmo com um olhar diferente todos os dias, né? E aí eu sempre olhando o que eu podia fazer melhor, tudo. E quando eu estava como gerente, pessoa jurídica, lá, eu sentia sempre, eu ouvia muitas dores dos empresários, né? Eu costumo dizer que o gerente de banco hoje é o melhor psicólogo do empresário, né? Porque é o único que sabe realmente a real, né? Porque você conhece a vida financeira. Não tem como mentir. Não tem como mentir, né? Ele mente para todo mundo, né? Mas quando chega lá, o cara conhece a realidade. E aí comecei a observar que as dores eram muito parecidas, né? E aí teve uma situação muito engraçada que aí depois de um tempo, né, eu, como gerente lá, gerente geral, cheguei a diretor executivo do banco, e depois saí do banco, fui para a Caixa Econômica, passei no concurso, comecei lá como técnico bancário, cheguei, alcei também todos os cargos lá. E aí eu lembro que numa reunião, que a gente estava lá, uma reunião de gestores lá, tinha um diretor que era meio maluco, meio pancado, né? E aí falou assim, ó, a meta agora, vamos dobrar a meta, triplicar a meta lá, e todo mundo...
você tá doido, reclamando lá, e eu fiquei calado, né? E aí, quando eu fiquei calado lá, eu acho que provocou ele, e criou um pouco de ira nele lá. E ele falou, Fábio, mas por que você tá calado? Aí eu peguei o microfone e falei, porque meta não se discute, meta se bate. E aí ele na frente, todo mundo falou assim, então tá, a sua meta então não vai ser 5 vezes, não, vai ser 20 vezes mais. E eu peguei, botei o pau na máquina lá e bati a meta, tudo lá. E aí teve aquelas convenções de banco, normalmente é comum os bancos fazer. Aí eu fui receber a premiação, né? E aquele muito jovem, né? Boquinha nervosa, fala o que pensa. E aí, quando eu fui pegar o microfone, foi aí que surgiu uma das frases que hoje o pessoal conhece bastante, né? Eu peguei o microfone e o pessoal, como que chegou o resultado? Eu falei, não, só quero dizer uma coisa para vocês, eu não bato meta, eu quebro recordes, né? E aí, essa frase acabou pegando um pouco da minha assim. E durante todo o meu trabalho no banco, o que eu mais fiz foi expandir negócios, né? Expandir, ajudar os clientes, como pessoas jurídicas, ou através de linhas de financiamento, ouvindo tudo lá, e depois também a expansão de agências bancárias, né? Então, inaugurei bastante agência bancária, mais de 650 agências bancárias no país, 2.000 casas lotéricas, 3.000 correspondentes bancários, e aí eu comecei a perceber. E quando eu saí do banco, né, a primeira coisa que a gente faz quando a gente sai de um banco é, vamos montar uma consultoria, né? Já que a gente faz, vamos pegar lá. E aí, quando eu montei a consultoria, a gente começa a ter as... Esse é o segundo negócio do bancário, né? O Exato. cara ele é bancário, aí abre uma consultoria, o primeiro business que ele tende a abrir quando sai do banco, de um modo geral, né? Exatamente, porque o bancário acaba sendo muito generalista. Né? Então, o que ele faz? Né? Ele vai buscar, vai falar o que ele sabe melhor. Porque ele acaba não se tornando especialista em nada. Ele sabe um pouco de cada coisa, porque ele vê muita coisa. E aí eu comecei a dar consultoria e comecei a perceber que aquelas dores que eu via como gerente mantinham isso dentro das empresas. E aí montei uma empresa, né? Montei uma joalheria, né? Aqui em Brasília, tudo. Cheguei a vender aliança folheada de porta em porta, aquele negócio começou lá. Ela cresceu tudo. E aí foi a minha primeira frustração, né? Que foi realmente como eu era um bom comercial, eu achando que eu ia ter toda a estrutura, não me preparei bem naquele momento, a parte administrativa, acabei falindo a empresa, né? E aquilo eu fiquei, meu Deus, mas como assim? Eu era sempre um cara de resultado, fazia bem tudo. E aí eu voltei naquele meu conceito antigo. Eu esqueci do principal, que é olhar o mesmo com olhar diferente todos os dias. E olhar os detalhes que dá o suporte, né? Ou seja, a gente não consegue fazer nada sozinho, a gente precisa estar bem preparado para isso. E aí foi quando eu voltei para o mercado de trabalho e fui cair dentro de uma aceleradora de franquias. E é muito engraçado essa parte, porque eu sempre fui um cara que não achava que franquia não dava certo, tudo. E eu conheci esse universo do franchise, né? Para vender franquias. Isso já foi bem próximo ali da pandemia ali. E aí comecei a ver e eu percebi que a aceleradora fazia um negócio bacana, só que estava mais focado em conseguir a taxa de franquia do que realmente expandir a rede. E aí eu saí e montei uma metodologia minha, né? Onde o foco do meu negócio seria não só vender, e sim gerar uma receita recorrente para as empresas. E aí foi quando eu fui convidado para expandir uma rede lá de Fortaleza, onde em 3 meses a gente vendeu 40 franquias, né? E eu falei, opa, esse negócio validou, dentro da metodologia que eu fiz, tudo, né? Onde o foco era sempre não preocupado em só vender taxa de franquia, como muitas empresas fazem. Preocupado em trazer o franqueado, esse investidor que quer comprar assim, e principalmente ele abrir lojas. E aí, nesse período, eu conheci o Nelson Lins. O Nelson Lins é o dono da rede de academias, da Selfie Academias, a segunda maior rede de academias do Brasil. E ele estava com um projeto numa rede de rejuvenescimento facial e corporal, desse boom das lojas de botox, preenchimento labial, tudo. E ele estava com uma rede que também estava com 24 franquias vendidas. Eu falei, eu vou desde que eu possa implantar a minha metodologia. E aí a gente vendeu 150 franquias em um ano. E aí, no mercado de franchise, esses big numbers assustou muito. E, principalmente, não foi só vender. A gente começou a abrir as lojas, né? Então, a gente pegou essa rede e transformou ela na segunda maior rede do Brasil. E aí foi quando, nesse afã, aquele lado empreendedor que eu via como bancário lá, despertou em mim novamente, me começou a me incomodar. E eu resolvi montar a Bumbus, né? Que é hoje, mas não para ser uma aceleradora de franquias.
como eu percebia que tinha uma dor muito grande no mercado, principalmente as empresas, por incrível que pareça, elas têm uma dificuldade muito grande em expandir esse negócio, principalmente em vendas. E como eu falei, como eu não queria ser acelerador de franquias, que era uma coisa que eu não concordo um pouco com a metodologia que hoje tem, que eu acho que a gente tem que ser algo um pouco mais, eu fui estudar um pouco, principalmente o mercado americano, e eu vi que nos Estados Unidos tinha muito o que eles chamam das sales as service, né? Das terceirizações do time de vendas. Eu falei, eu acho que é isso que está faltando aqui para montar. E foi assim que eu montei a empresa, com foco para gerar receita recorrente para os meus clientes, né? E não focado só em franquias, né? Então, hoje, qualquer marcas, negócio e franquias, aqui. Lógico, hoje eu acabo tendo 90% dos meus clientes de franquias porque eu acabei, o meu core business está tudo focado nessa área de franquias, né? Mas hoje, por exemplo, a gente estava comentando que a gente estava semana passada lá com a Fraternidade, lá no Summit, lá eu dei uma girada lá. Muitas empresas de tecnologias, quando ficaram sabendo, até vendo que você mexe com expansão, me procuraram e eu já até marquei algumas reuniões. Porque realmente existe uma dor muito grande hoje dentro do empresário. Como que eu vou expandir? Como que eu cresço? E assim, principalmente de uma forma sustentável, né? E então foi daí que hoje eu estou aqui, né? Como você brincou, né? Como que eu vim parar aqui? Então, assim, um bancário que lá começou lá ajudando de coletinho lá do Bradesco, ajudando lá os idosos lá, que entendeu que existe uma dor e se construiu para hoje ter uma empresa de expansão de negócio. Boa. Então anotou aí? Olhar todo dia o mesmo com um olhar diferente, não é isso, Fábio? Exatamente, né? Boa. Por que bumbos? E aí, esse que é o grande lance, né? Imagina, quando eu cheguei na Face Doctor, por exemplo, o Nelson, né? Que era o CEO, o fundador lá, ele virou, Fábio, aqui quando a gente vendia uma franquia, dava uma tristeza, o pessoal parecia que estava pedindo daqui. Eu falei, Nelson, eu gosto de umas coisas um pouco fora da caixinha. Ele falou, faz o que você quiser. Aí eu comprei um surdo, né? Que a gente chama de bumbos, né? Porque eu brinco, né? Não dá pra falar que a gente vai bater no surdo, que pode dar um problema lá, né? Então o instrumento chama surdo, né? Mas a gente falou, eu comprei o bumbo, mandei plotar. E aí imagina, evento lá, um maluco no meio da empresa tocando um bumbo. É venda! E isso acabou criando uma marca. Porque eu não tinha aquele negócio de, vou fazer um barulho. Do nada, saía batendo. E as pessoas começaram a vincular a minha imagem a isso. E aí, por que a empresa virou Bumbos, né? Quando eu comecei a pensar em montar a empresa, tudo, tinha um outro nome, até de um projeto que a minha esposa tocava, que chamava Win For You. Né? Eu adorava aquele nome. Eu falei, eu vou usar esse nome para a empresa. A minha mulher olhava e falava assim, Fábio, mas não é sua cara. Isso não tem nada a ver com você. Aí eu fiquei, meu Deus, mas como... Como que era o nome? Win For You. Vencer com você. Né? Faz um você. acrônimo com 4, tudo. Inclusive tem esse nome, até a gente registrou, tudo também lá. Mas eu adorava aquele nome. E ela ficava assim. Aí um dia eu acordei com o nome Bumbos na cabeça. Eu falei, eu até brinquei, falei, tô ficando doido, né? Pô, um nome desse é... Aí eu fui no computador, abri o computador. Bumbos.com.br. Tava disponível. Oh. E aí eu falei, eu acho que Deus está falando comigo de uma forma aqui. E aí ficou, porque realmente tudo. E porque todo lugar, inclusive, eu participei de uma palestra com o Roberto Justo ano passado em Erechim, né? Aí o pessoal, mas você vai levar o Bumbos, né? Era num projeto que ele era sócio de uma empresa de crédito tributário. E aí eu peguei, botei, imagine, 1.400 advogados, né, tributaristas, né, um advogado aqui dentro daquela vibe lá, um maluco com um bumbo lá no palco, né? Aí iniciei a palestra, né? Essa história tá bem legal, porque era uma palestra para 1.400 para falar sobre direito tributário, crédito tributário, que o Roberto Justo ia fazer. Avisaram todo mundo, as 1.400 pessoas, toda a base lá, só esqueceu de avisar o Roberto. Pronto. Aí imagina, o Roberto Justo chega, 1.400 pessoas. Palco bombando, chefe, você vai dar uma palestra agora. Aí lógico, não pode falar as palavras que ele falou lá, até assim, em questão, mas ele olhou aqui lá e eu virei. Hoje eu poderia até brincar, né? Eu te falei tipo o Pablo Marçal, né? Roberto, estou aqui, fica tranquilo. Né? Aí eu brinquei com ele, falei, Roberto, eu tenho uma ativação que eu aprendi lá com Paulo Vieira, tudo lá, eu dei uma melhorada nela, o nível, né? Eu dei uma mexida aqui, ele falou, faz lá.
Eu peguei o microfone, né? Queria sair do problema, né? Eu peguei o microfone. Aí o pessoal, né? Na época o Nelson estava lá também, olhou e falou, fez sabe aquela cara, tá assim, não faz isso, não, você é maluco. Eu peguei o microfone, eu acho que até hoje não sei como, não pensei, subi lá, quando eu peguei o microfone lá, ele sentado bem na frente aqui, eu falei assim, ó, pessoal, meu sonho de adolescente era ser demitido pelo Roberto Justo no Aprendiz. Eu acho que vou conseguir isso hoje. E fiz uma dinâmica que eu brinco bastante, que é o jab, né? Que a gente fala jab. Fiz uma mexer aqui. Quando eu vi as 1.400 pessoas estavam fazendo, né? Eu falei, opa, deu certo. Aí o Roberto ficou mais leve, apresentou lá. E a gente queria vender o licenciamento de uma marca que ele tinha, né? Para crédito tributário. E no final, eu falei, eu vou subir no palco. E comecei a tocar aquele bumbo lá, cada fechamento que acontecia, né? E isso começou a marcar muito, né? Inclusive, até depois ele me convidou para fazer um roadshow com ele lá em São Paulo, num outro evento que ele ia fazer. Então, assim, marcou muito. Então, esse início de ano, por exemplo, eu fui no CIOSP, que é o maior congresso da América Latina da área de odontologia e também da parte de harmonização facial, né? E aí foi muito engraçado. Eu estava acompanhando um dos meus clientes lá, que é uma clínica de estética. E aí os laboratórios que já me conheciam das coisas assim, e aí, cadê o tambor? Cadê o bumbo? E aí eu falei, cara, faz muito sentido ser bumbo, né? Então o bumbo, na verdade, é essa extroversão, a mãe do Nelson, né, a doutora Elizabeth, que é a nossa... É a comemoração da venda. E ela falou um negócio que marcou muito. Ela falou assim, Fábio, você sabe por que você toca o bumbo? Eu olhei assim, para fazer bagunça? Ela falou, não, porque você é a emoção, você é a energia, você é o coração batendo dentro das empresas. E aquilo me marcou. Então, a ideia mesmo da comemoração é exatamente hoje. E foi muito engraçado. A gente teve uma venda de um cliente nosso, uma venda de uma franquia hoje, cedo. Eu estava até brincando, né? Eu dei um trabalhinho pro meu time de social media hoje, né? Porque eu falei, tem que editar o vídeo e soltar hoje, né? Eles devem estar bem felizes comigo com essa emoção, né? Lógico, estão sorrindo, mas xingando por dentro, né? Mas por quê? E aí foi muito legal. O meu cliente mandou, o Thomas lá da White Clinic, mandou, eles tocando um tapué, né? Batendo assim, venda. Aí a gente lá no grupo lá da diretoria da empresa, lá o pessoal falou assim, olha, Fábio, você já está começando mais uma empresa, está botando cultura. E acabou criando um pouco da cultura da Bumbo, esse tipo de comemoração. Entendi. Então, bumbo é emoção. É comemoração da venda. Fabão, vamos cair para a parte prática do negócio. Vamos lá, meu. Afinal de contas, a gente está aqui para falar de expansão de negócio, não é isso? Perfeito. Então, conta para a gente aí, empresário que quer expandir seu negócio, por onde que ele começa, o que ele tem que olhar, como é que quando ele toma essa decisão, que eu tenho que partir de uma decisão, né? Não é, ele tem que entender que vai dar problema ali. Com certeza. E vai dar problema. Então, quando ele decide, quando ele opta por uma expansão, quais são as primeiras coisas que o empresário tem que olhar? Quais são as primeiras coisas que ele tem que fazer antes de sair abrindo loja, sair igual doido aí no meio do caminho? O Hernando, eu estou pensando no Hernando aqui. O que a gente tem que pensar é exatamente o seguinte: o empresário tem que analisar o negócio dele e ver o seguinte: meu negócio está realmente testado? Ele está validado? Né? Porque hoje, qual que é o grande mal que eu vejo assim? A pessoa querer expandir sem se o negócio está validado. Então vamos melhorar. Quando é que ele sabe que o negócio dele já está validado? Quando ele começa a perceber que ele precisa ter pouca ingerência dentro do negócio dele. Por exemplo, vamos botar uma clínica odontológica, por exemplo. Quando o dentista ele percebe que ele não precisa mais estar todos os dias na clínica, o negócio dele está começando a andar tranquilo. Ou seja, todos os processos internos já começam a andar sem a presença dele. Porque é normal, todo mundo aqui começa, que a gente brinca, né? Eu brinquei lá quando eu falei do banco. Hoje, quando o empresário falar, eu tenho o meu jurídico, eu tenho o meu administrativo, eu tenho o meu marketing, mas na verdade é eu jurídico, eu marketing, eu administrativo, eu financeiro. Eu advogado. Eu advogado, né? É normal com qualquer empresa normal. Quando ele começa a ter os processos já desenhados daqui, ele precisa replicar isso. E aí ele vai ter que olhar e ver como que eu vou dar esse passo para a expansão. De duas formas. Uma, ou se ele está capitalizado com recurso próprio, seja abrir uma filial ou tudo, ou ele buscar isso em recurso bancário.
Porque muitas vezes, eu, por exemplo, por não ser um ex-bancário, eu não vejo problema de utilizar recursos bancários para expandir. Desde que saibam dar esse passo certo com consciência. Não pode também sair tudo aqui. Eu sou extremamente a favor de você usar o dinheiro do banco. Se tu fizer uma conta, é o melhor dinheiro que tem para você expandir, é o dinheiro do banco. É o melhor sócio. Ele que, você vai pagar uma taxinha ali, quanto tá uma taxa alta de juro hoje? Varia, né? Hoje vamos botar uns 5%? 5% se pegar bem alta bem mesmo. alto. Bem alto, Você né? tá pagando 5% de juro para um cara que não vai se meter no teu negócio, pra um cara que não vai te dar trabalho, não vai ficar enchendo seu saco, e o lucro que esse dinheiro te traz é muito maior do que 5%, que é o que você paga pro banco. Né? Então, eu sou uma pessoa extremamente a favor de tomar dinheiro com o banco para alavancar empresas. Eu já não sou a favor de você pegar dinheiro no banco para pagar a dívida. Exato. Mas se você pegar o dinheiro para alavancar uma empresa, para alavancar um negócio, eu sou 100% a favor. É o dinheiro mais barato que tem. O que a gente aprende, quando o ex-bancário, vamos chamar assim, ele aprende isso na prática, porque você sabe fazer as alavancagens. Você sabe pegar o dinheiro aqui, sabendo bem aplicado, fazer isso. Ou você também tem uma opção seguinte, dependendo do tipo de negócio, você pode optar por um licenciamento e formatar um modelo de franquias, né? Vamos dizer assim, é um caminho poder fazer. Mas o que é principal? Você sempre pensar, no momento que você vai fazer o licenciamento ou um sistema de franquias, é você entender o seguinte, você vai ter que ter um negócio validado, porque você vai ter que dar esse suporte, tudo aqui para esse investidor. Então, assim, esse eu acho que é o primordial, você entender se validado. Está validado, é analisar. E aí começar a fazer estudos. O estudo de georreferenciamento. Hoje você pode ou contratar empresas que fazem esse estudo, ou ter ferramentas. Hoje tem ferramentas de mercados como Geofuso, Economapas, algumas ferramentas. O que é o georreferenciamento? Ele vai te dar dados de consumo daquela região. Por exemplo, uma clínica odontológica, será que funciona na região X ou região Z? Naquela região Z, qual a rua melhor? Para que você ser mais pontual. Então você acaba utilizando algumas ferramentas aqui. Hoje o trabalho que a gente faz isso, o primeiro trabalho, quando uma empresa procura lá a Bumbus para estar vendo a questão da expansão, tudo, a gente olha a primeira coisa. Vamos entender primeiro o que é o seu business. O que você quer fazer? Beleza, é isso. Outro ponto. Como que está a sua parte financeira para fazer expansão? Como está de budget? Legal, estou bacana, vai precisar buscar banco? Então vamos tentar buscar. Tem algum. Porque às vezes você pode pensar, às vezes a pessoa tem um imóvel. Refinancia o imóvel, tem um carro. Então são coisas que você não precisa sair vendendo bens. Você faz o que você vai aumentando o patrimônio com crédito bancário, que hoje, apesar de estar caro hoje no Brasil, mas ainda dá para fazer. Depois de visto tudo aqui, aí sim, a gente vai formatar esse modelo de expansão. Como que a gente vai fazer? Vai ser expansão própria? Filiais? Ver as regiões mais aderentes. E aí não é que... Às vezes o pessoal fala assim, mas tem que ser uma grande capital, Fábio? Não. 80% dos municípios brasileiros estão abaixo de 50 mil habitantes e boa parte das empresas não focam. Querem estar em grandes capitais, fácil. Mas agora eu penso o seguinte, uma cidade de 30, 40 mil habitantes não consome serviço? Não consome produtos? Fábio, mas não vai ter o mesmo retorno financeiro do que uma capital? Sim, mas esse é um dos grandes erros que eu vejo boa parte dos empreendedores fazer. Focar muito no faturamento e esquecer a rentabilidade. Porque às vezes uma filial ou às vezes uma rede de franquia, numa cidade de 30 mil habitantes, por exemplo, ela não precisa faturar 100, 200 mil de faturamento. Mas, de repente, 10, 15, 20 mil de lucro é bacana. Porque os custos de OPEX é menor. São custos menores. Então, a rentabilidade é maior. O que eu sempre oriento meus clientes é o seguinte, esquece essa história de faturamento. Porque você pode faturar R$1 milhão e gastar 900 mil. Você tem que ver sempre como está a sua última conta lá no DRE, quanto está o seu lucro sobrando. Esse é o foco. Porque às vezes 10, 15, 20% de um faturamento já paga muito bem e você começa a esquecer. Começa a crescer, não, desculpa, né? Começa a crescer bem isso aqui. E aí você foca exatamente no que faz. E assim, o Brasil é muito grande. Eu converso com muitas redes de franquias, tudo aqui. E eu fico a primeira coisa que o pessoal fala assim, não, eu quero ir para fora do país, eu quero ir para os Estados Unidos, Portugal. E eu falo, gente, o Brasil é uma máquina, é uma potência aqui. Olha o tamanho dimensional do Brasil, né? Foca aqui. Por quê?
Por exemplo, quando você vai falar de estética, por exemplo, de clínicas de estética, o Brasil está muito avançado que vários países da América Latina, até dos próprios Estados Unidos. E outra, você vai ter que entender a cultura do local fora, vai ter que pensar das legislação, que é muito complexa. E assim, e às vezes as pessoas vai com esse, eu costumo dizer, né, com essa vaidade que ele tem uma coisa fora e não está preparado para essa dor. E muitas vezes vai quebrar. Porque a expansão, ela tem que ser feita de forma bem ponderada, bem calculada, porque senão, em vez de expandir, você vai entrar para a estatística do Sebrae, né? Que 66% das empresas quebram em 2 anos, né? Eita, essa é a estatística mais dolorida do empreendedorismo. Fabão, validei meu produto, decidi que vou expandir. Fiz lá a análise geoeconômica, peguei esse passo a passo que você acabou de citar aqui e executei. Qual o melhor formato de expansão para quem está saindo da sua primeira unidade? Olha, eu gosto muito do modelo de franchise, de franquias. Porque eu acho que é um modelo que você acaba dividindo a responsabilidade com investidores interessados, né? E outra, você não tem necessidade de estar buscando um capital muito robusto para fazer. Você divide, você acaba tendo sócios, né? Sócios com obrigações claras, né? Então, lógico, o modelo de franquia, você vai ter que seguir uma legislação, né? Você vai ter que formatar bem esse modelo para você não ter dor de cabeça. Eu costumo dizer que o melhor vendedor de franquias não é o Fábio, não é o João, o Antônio, a Maria, a Fernanda, é sim o franqueado, né? Porque eu até soltei recentemente uma matéria na imprensa que se pega os últimos dados da Associação Brasileira de Franchise, ABF, lá eles dizem que 3.077 tem associado 3.077 marcas, né, nos últimos dados. E agora, por exemplo, no último prêmio de excelência, né, que é o prêmio que a Associação Brasileira dá para as franquias que estão dando suporte, tem boa rentabilidade, apenas 227 ganharam. E você fala, meu Deus, é um hiato muito grande, né? Por quê? Porque as franqueadoras, elas acabam querendo expandir, mas não formatam bem os processos, né? Então, é importante esse cuidado de quem for expandir, porque quando você vai expandir através de franquias, você tem uma responsabilidade maior com o investidor. E franquias, por investidor, é o melhor negócio. Por quê? É um modelo que já está testado, validado, tracionado, já está pronto, e o investidor não precisa ter aquela dor inicial que a gente, que empreendedor, abre assim, como que eu vou fazer o meu marketing, tudo aquilo? Ele já está com o modelo pronto. E a rentabilidade é melhor. E aí, lembra da estatística que eu falei do Sebrae de 66%? Quando a gente fala de franquias, a mortalidade cai para 6%. Tá, mas para você abrir para você virar uma franqueadora, você não tem que ter um mínimo de lojas operando? Não necessariamente. O seu modelo tem que estar testado e validado. Se aquele modelo está testado e validado, você já pode ir. Então, se tiver 1, 2 unidades, é lógico. A gente recomenda que tenha umas 2, 3 unidades próprias para você ter um corpo legal, para você poder dizer que está testado, porque em várias regiões, vários modelos formatados. Mas hoje, o modelo testado, você pode, não existe nada que implique a fazer isso, né? E é um caminho que é muito bom para você crescer, sem precisar buscando um aporte muito grande. E, principalmente, você consegue abranger nacionalmente, né? Então, assim, e é uma rentabilidade muito boa. E aí, principalmente para as empresas, para o empreendedor crescer através assim, você vai receber um royalties desse franqueado e também uma taxa de publicidade que vai ajudar também na manutenção do seu marketing. Então, você acaba crescendo e dá um bom retorno. Mas aí, para quem quem estiver ouvindo a gente, fala assim, mas eu tô pensando em franquear tudo aqui. É importante lembrar, eu costumo dizer que existem 3 grandes marcos do franchise. O primeiro grande marco é das 50 unidades. Até chegar a 50 unidades, eu brinco, você não virou franqueador ainda, meu amigo. Você ainda está... Ou seja, você está colocando ainda dinheiro para investir, o dinheiro da taxa de franquia que você está vendendo, ela é totalmente reinvestida na operação, tudo lá. Quando você chega no segundo grande marco, que é das 100 unidades, aí sim, o break-even já atingiu, ou seja, os royalties já estão pagando toda essa operação, você já começa a estruturar melhor tudo, você já começa a ter lá. Aí sim, a taxa de franquia ela é utilizada para ser o lucro dos sócios da franqueadora, né? E aí você atinge o terceiro grande marco, que é o caminho que é das 300 unidades, que é você chega na maturidade como uma franqueadora. E aí, eu como especialista em expansão, eu sempre oriento assim, você tem que tomar 2 decisões. Ou eu vou virar uma grande franqueadora, tipo 7-Eleven, McDonald's, ou aqui no Brasil, Cacau Show,
a Boticário, né, que são hoje são as duas maiores aqui no Brasil, aqui. Ou você vai pegar essa operação, vai vender para um fundo de investimento, vai vender para um outro grupo maior. São esses caminhos assim. Por quê? Porque quando você passa das 300, aí começa a ter os problemas de grandes franqueadoras, grandes empresas aqui. Então, é importante pensar em todas essas nuances quando for falar de expansão. Mas eu acredito muito no modelo de franquias para crescer. O próprio José Carlos Semezato, né, o fundador da Microlins, hoje da SMCTO, um fundo de investimento voltado para o franchise, ele fala isso. É melhor você, ao invés de abrir uma empresa, compra 2, 3, 4 franquias, porque é testado, validado, tracionado, e vai te dar, às vezes, até uma rentabilidade até maior, né? E é importante isso aqui. Não quer dizer que não é bom crescer, expandir também por redes próprias, né? Vai muito da vocação de cada empreendedor. O estilo que é. Se quer uma expansão mais rápida, o licenciamento, não só franquias, às vezes a pessoa não quer entrar nas nuances da lei de franquias, pode ser um licenciamento que você acaba liberando, porque é um processo mais rápido de crescer. Ou faz por loja própria também, que dá para crescer tranquilamente. E pensando em loja própria, tudo aqui, o bom de loja própria é que você vai acabar crescendo a atenção de um fundo de investimento, de alguns grupos familiares que gostam de fazer esse tipo de investimento. Então você acaba... Os dois modelos são muito bons para expandir e para crescer. Legal, mas vamos lá então. Para um empresário que está querendo sair da primeira unidade para a segunda unidade, vamos dizer assim, seria melhor ele já olhar para um modelo de franquia ou é melhor ele partir para uma segunda unidade, uma terceira unidade e aí depois ele começa a olhar? Eu sugiro que parta para uma segunda unidade. Porque a primeira pode ter dado certo. Funcionou legal, bacana, porque ele vai estar dentro da operação. Ele vai estar muito o olhar do dono lá. Abre a segunda unidade. Ou num bairro mais distante, melhor se fosse numa outra cidade, uma outra forma de cultura, outros públicos, para testar. Porque se funcionar a segunda unidade, você já tem a certeza que ele tem tração para crescer. E aí sim, pensar a partir da segunda unidade já pode formatar, pensar a questão do lá. E tome muito cuidado com formatação. Hoje em dia, principalmente na pandemia, todo mundo quis virar rede de franquias. E aí apareceu o Instagram, né? Eu brinco, o Instagram vira a maior escola de especialista, né? Então, sempre assim... Formado pelo Instagram. Então, pós-graduado no TikTok. Não, o que eu mais pego, quando eu pego cliente de franquias aqui, quando eu vejo a circular de oferta de franquias, eu pergunto, quem formatou? Foi uma empresa, tá aqui. Boa parte eu acabo tendo que ajudar eles a mexer no negócio, porque foi mal formatado. Por quê? O pessoal está muito mais preocupado em fazer um Ctrl-C, Ctrl-V lá, para tirar um dinheiro desse empreendedor que está no mundo aqui. Então, assim, pessoal, quer investir, quer formatar sua rede de franquia, procura as empresas certas, tudo aqui. A Bumbus não formata, né? A gente cuida da parte de expansão aqui, mas lá também a gente tem que orientar quem que pode formatar os escritórios sérios, assim, no Brasil. Tem muitos escritórios sérios, mas também tem muitos escritórios e profissionais aí que corram, que é furada. Beleza. Vamos lá. Abri minha segunda loja, formatei minha franquia e vou começar a vender franquia. Onde que a Bumbus entra no processo? A gente vai entrar em 3 frentes. A venda, especificamente. A venda, a gente vai pegar desde a qualificação do lead, né, desse cliente que vai chegar, e durante toda a sua jornada até a decisão, né? Porque é um momento que você precisa quebrar algumas objeções, explicar um pouco do que é o modelo de negócios. Então, esse é um processo que a gente vai acompanhar desde o início até o fechamento. A segunda parte que a Bumbus entra também e era uma dor que eu tinha quando eu era diretor de expansão ou de banco, daqui. Qual que é a grande briga que tem hoje em dia que se fala assim? Quando não tem uma venda, o pessoal já culpa. É o time de marketing que não soube gerar o lead correto. Aí o time de marketing, não, é o time de vendas que não sabe vender. E eu ficava vendo aquela discussão, eu peguei e fui estudar um pouco de tráfego pago, e eu peguei e internalizei nas empresas que eu trabalhava o marketing de growth para dentro da minha diretoria. Na sua opinião, quem tá certo? O marketing que diz que o comercial não vende ou o comercial que diz que o marketing não mandou o lead bom? Eu vou te responder como eu respondo para todo o meu time. Eu tenho uma tese. Eu vou te dizer se lead fosse garantia de venda, eu não precisava de time de vendas. Eu mesmo vendia e ficava rico sozinho.
Lead é uma oportunidade de negócio. Então, qual que é o... E é por isso que a gente atua nessa frente. Eu tenho uma outra tese também disso aí. Que eu vou falar assim, mas o lead não está qualificado. Eu falo assim, cara, se o cara parou o que ele estava fazendo e clicou, não dá para você falar que o cara não está desqualificado, que o cara é desqualificado. Ele só clicou porque ele tem uma qualificação ali para o que ele clicou. E aí, José, tem uma questão de um pouquinho, assim, para concluir, o seu assunto está perfeito. Quando é um pouco de neurociência. Todo processo de venda é uma venda feita por emoção. Então, acontece, aquela pessoa está lá no Instagram, por exemplo, está vendo lá, foto da família, coisa profissional, de repente chega um anúncio qualquer. Ele achou interessante, foi cativado, e quando ele pegou aquele negócio, falou, meu Deus, gostei, clicou. Se nas 2 primeiras horas ninguém responde aquela mensagenzinha lá, ou aquele lead que chegou, ele perdeu. Então, muitas vezes, o que acontece é, o lead está qualificado, foi gerado bem, só que não teve uma tempestividade, né? E foi por isso que eu botei esse ponto dentro da Bumbus. Porque a gente precisa o seguinte, não só qualificar. Porque, por exemplo, vamos vender um escritório de contabilidade. Eu tenho lá uma marca que ela é de seguros e contabilidade, a Atena Franchise. O cara clicou, que você falou, algum motivo ele clicou. Atenção, ou por causa, às vezes pode ser só um curioso que quis a apresentação, mas ele clicou, algum motivo aquilo chamou a atenção para ele. Se ele não está clicando, é porque a gente não atingiu aquele público correto. Então, e aí o que a gente faz? Eu aprendi que a qualificação se faz na ponta. E não tudo, mas com a percepção do time de vendas. Porque pode acontecer, é o que eu digo, o tráfego pago, ele não é uma ciência exata. E é muito... muda toda hora as questões. Então, assim, pode ser que a gente atingiu aquele ponto. E muitas vezes o criativo desgasta, né? As pessoas cansam daquele criativo. Então, assim, o time de vendas está falando assim, olha, eu já estou falando com 10 contatos aqui, tá estranho tudo aqui. Então, temos que ir lá na ponta, qualificar aquilo lá. A maioria das empresas não entende isso. Então, o que a gente faz? A gente não vai gerar os leads na Bumbus. A gente vai ser só aquele profissional que vai fazer essa intermediação entre a agência de tráfego e a empresa. Para quê? Para minimizar esses conflitos, com uma pegada mais técnica, com foco em gerar resultado. E o terceiro ponto que a Bumbus entra nesse aqui, a gente acaba fazendo o que eu costumo chamar, que a gente entra como um conselheiro consultivo, né? Por quê? Boa parte, para a venda chegar, o resultado chegar, depende o quê? De um bom suporte, de organização. E às vezes as empresas não estão organizadas. E acaba, como eu acabei passando por vários grupos, grandes bancos, grandes empresas, é daquele olhar de fora, né? Porque muitas vezes os empresários, na Bumbus eu tenho conselheiros também, né? Por quê? Porque às vezes você está tão enviesado no negócio que aquela vira uma verdade absoluta. E às vezes um olhar de fora, e às vezes obviedades precisam ser ditas. E o empresário o empreendedor tem muita dificuldade de aceitar as obviedades, né? E aí eu brinco, né? Todo empreendedor é vaidoso, né? Que eu montei aquele meu negócio, tudo. Recentemente eu coloquei minha empresa coloquei minha esposa dentro da empresa, pedi para ela entrar como diretora de operações dentro da empresa. Por quê? Eu estava sentindo um contraponto que eu precisava ter, que eu estava sentindo que estava tão envezado nas coisas, e realmente, ela veio, e a primeira reunião, imagina, marido e mulher, numa reunião, então, assim, 2 pessoas de personalidade forte, que trabalharam em grandes empresas. A primeira reunião, eu me saí de lá sentindo um idiota. Porque ela só falou obviedades. E aí só reforça esse ponto que a gente atua dentro da Bumbus. Porque muitas vezes eu vou falar em reuniões com os sócios lá, e o pessoal, mas por que a gente não viu isso? O óbvio tem que ser dito. O óbvio precisa ser dito todos os dias, né? Porque senão é um caminho assim. E principalmente, né? E aí até assim, foi até quando a gente conversou lá para falar do M-Bar, né? Lá, e eu falei exatamente isso para vocês. Eu falei, é importante estar dentro de uma comunidade de empreendedores, uma comunidade de empresários, porque muitas vezes você vai me falar uma coisa óbvia, às vezes que se a gente falar aqui, fala assim, mas todo mundo sabe disso. Muitas vezes a gente está esquecendo de olhar
Essa é a obviedade. Então, a Bumbo, quando atua nessas três, a gente atua nessas três frentes. Nós somos o time de expansão, o time de vendas dos nossos clientes. Nós somos o gestor de tráfego com foco em gerir conflitos e qualificar. E nós somos o conselheiro consultivo para melhorar processo. Porque eu costumo dizer, hoje o nosso melhor vendedor é o nosso cliente. E aí a gente fazendo essa junção, o nosso foco não é só aumentar as vendas, mas sim aumentar a receita recorrente hoje dos nossos clientes. Porque hoje, vender é muito fácil. Assim, se a gente for analisar assim, é fácil. O que a gente precisa é trabalhar essa recorrência. Porque muitas vezes, independente do nicho, o segmento que for, o cara, a primeira compra todo mundo vai fazer. E por que ele não compra a segunda? Por que ele não tem um upsell? E aí você fala assim, eu tive recentemente fazendo uma visita num dos meus clientes, e aí, né, era uma clínica de estética, e a gente conversando lá, pô, ele já tinha uma base de praticamente 20 mil clientes lá, 5 mil frequentava todo mês. E eles inseriram um novo procedimento. Eu perguntei, mas por que vocês não estão vendendo um novo procedimento? E aí ela falou, não, mas a gente oferece. Falei, oferece de verdade? E eu, algumas coisas assim. Aí eu falei, posso ficar aqui na recepção meia horinha para falar? E aí acontece, o que eu fiz? Apenas obviedades. É só oferecer. Por que aquele cliente não está recebendo oficial? Porque a gente está tão acostumado com aquele cliente no mamão com açúcar. E aconteceu, acho que tem uns 2 meses comigo, uma cena muito legal. Minha cafeteira quebrou, né? Aí eu fui na internet, vi o modelo que eu queria, vi a loja que eu queria comprar. Cheguei lá, a vendedora atendendo, começou a falar, olha, eu quero esse modelo, tal hora, dei todas as qualificações. Ela falou, legal, seu Fábio, eu só preciso fazer um cadastro, só fazer o pagamento, sem problema nenhum. Comissão garantida na boa. E ela começou o cadastro lá. Nome, CNPJ, todos os detalhes lá. Meu nome, meus dados pessoais, tudo lá. Aí na hora de pedir a data de aniversário, ela falou, vou botar qualquer data aqui. Aí eu fiquei pensando, eu até gravei um vídeo, isso tá lá na página da Bumbos e no meu pessoal. Eu falei, gente, o mais difícil ela tava. A venda já estava fechada, eu só ia pagar. Ela só precisava qualificar. Por que ela não me perguntou? Pode ser pela experiência antiga das pessoas não querer dado. Pode ser porque ela aprendeu que não era qualquer data funcionava. Eu fiquei pensando, gente, ali, no meu aniversário, ela mandando uma mensagem, você ganhou um cupom com 20% de desconto. Aquela gentileza, ela poderia fazer um upsell, uma outra venda. Eu vi que o senhor comprou a máquina. E as xícaras, como tá? Quebrou alguma, tudo. Então, hoje, a gente percebe que o grande problema hoje de ineficiência das empresas é a má preparação do seu time e, principalmente, os profissionais não sabem qualificar os seus clientes. E, às vezes, com uma pergunta simples, uma pergunta óbvia. E, assim, não precisa nem perguntar, porque hoje qualquer empresa trabalha com alguma ferramenta de CRM bônus, alguma coisa para trabalhar. Ou seja, o mais difícil... E, às vezes, você chega para aquele vendedor... eu estou sem uma venda nenhuma. E está na base deles o cliente pronto ali. A data de aniversário é exatamente um upsell, um cross-sell, uma segunda venda que seja. E não dá para desperdiçar, né, cara? De jeito nenhum. Porque eu falo assim, dentro do cadastro tem coisas que você... Se você burlar, beleza, enfim, não muda o game. Mas existem coisas que não podem ser jamais mudadas. Uma delas é a data de aniversário. Porque é um ponto é um touch point ali do relacionamento. É uma oportunidade o aniversário do cliente, né? Então, cara, eu falo que CRM é bom, software de gestão é bom, mas se não abastecer, não funciona para nada. Se não tiver bem alimentado, é a mesma coisa que não ter. É mais barato não ter, porque você não vai gastar à toa. Porque quando a gente for hoje, às vezes a pessoa pergunta, Fábio, mas qual que é o grande segredo de expansão, o segredo de aqui? Eu falo assim, não existe, se tivesse uma fórmula mágica, eu escrevia um livro e ficava milionário, né? Mas assim, um dos pontos muito importantes para você entender, expandir bem, é qualificar o seu cliente, né? Qualificação tem que ter a qualificação para o marketing. Onde que esse cara veio? Onde esse cliente chegou? Foi o quê? Foi o Instagram? Foi o Google? Para você entender da onde que está chegando esse cliente. Aí fala, mas Fábio, como que eu vou saber isso? Pergunta. As pessoas têm medo de perguntar. Né? Pergunta onde chegou. A outra, social. Essa pessoa é casada? Tem filhos? A gente estava conversando aqui nos bastidores aqui, você falando de sua filha, que gosta, eu falando das minhas, tudo aqui.
Cara, a gente tava se qualificando aqui num bate-papo que a gente tava conversando, perguntando. Eu já, por exemplo, eu já sei onde que eu vou te pegar na emoção, porque eu sei do que você faz. Assim. E hoje, às vezes, qualificação, ou positiva ou negativa, né? Por exemplo, a gente aprende com os erros, né? Eu falo, essa questão de qualificação eu aprendi lá atrás no banco. Eu tava como superintendente regional no Acre, né? E aí eu tava com um dos maiores investidores lá, que a gente conversando com ele, foi na superintendência e realmente falou, vou investir. Mas era um cara muito difícil, era um senhor de idade, assim, com uma cultura bem oriental, aquele cara muito assim, era difícil conversar. Engessado daqui. E aí eu conversando, já que tava começando a quebrar aquele negócio lá, tudo, eu falei, aí passou um colega meu mais experiente, eu falei, cara, vou chamar ele, que, pô, ele vai ajudar a fechar aqui, tudo aqui. Eu falei, eu chamei, amigão, cara, tu quer se apresentar aqui esse cliente, cara, o nosso investidor aqui, tá aqui fechando uma aplicação aqui, tudo. Ele chegou, falou, não qualificou, ele falou assim, veja bem, é importante você investir isso aqui porque você vai dar uma segurança para seus filhos. Cara, filhos? Eu não tenho filhos porque tudo é bando de filho aproveitador. Ou seja, por não qualificar, não tentar entender a primeira situação... Chegou lá só para perder o investimento. 10 milhões perdemos de investimento. Naquela época, eu tô falando de quase 15 anos atrás, era uma grana bem mais considerada que é hoje. Então, assim, por quê? Qualificar. Porque entender a parte social, de onde que vier, é casado. Ou se for casado, dependendo do tipo de negócio, o marido não fecha sem a sua esposa fazer. E aí é um pouco de técnica de vendas também que tem, que a gente fala que é os cupidos da venda, né? Quem compra, quem vai decidir, quem sabota. Que quem compra não necessariamente é quem paga, né? Por exemplo, a gente está conversando com... Eu estou finalizando uma venda de uma franquia aqui. Pô, a pessoa quer comprar tudo, só que ela, na qualificação ela deu uma informação primordial. O meu pai vai me emprestar o dinheiro para investir. Então não adianta eu colocar essa pessoa, eu apresentar as pessoas sem o pai estar presente. Ou um sócio, vai ter sócio. Você tem que entender bem aqui. E outra qualificação é a parte financeira, entender o momento daquela pessoa, tudo, para ver. Porque senão você vai estar... E eu lembro de um presidente que eu tive dentro do banco, que ele falava o seguinte, Lojas Marisa vende para quem compra Lojas Marisas. A antiga Daslu lá em São Paulo, né, compra quem vai para Daslu. Ele falava muito isso claro, ou seja, e foi bem naquele momento que os bancos estavam começando a fazer a segmentação, na criação do Bradesco Prime, do Personalité, esses bancos mais... Por quê? Porque se a gente não qualifica na ponta, tem esse problema. Então, hoje, quer melhorar suas vendas, quer melhorar a sua expansão, treine seu time para qualificar. E não é aquela qualificação, né, o questionário, né? Hoje é uma conversa, né? Hoje a gente tudo tem na conversa, né? Lá no Summit, por exemplo, apareceu um negócio porque eu estava conversando. Não estava oferecendo meu produto ou serviço. Um dono de uma marca lá perguntou para mim o que eu fazia. Eu falei o que eu fazia. Ele falou, cara, eu preciso de você, vamos conversar tudo. Quando vê, já marcamos reunião essa semana para fechar e iniciar a expansão do projeto deles. Um projeto sensacional numa conversa. Então, hoje, o simples é o que dá certo. Hoje a gente vê muita gente querendo fazer o complexo, alguma coisa. Não. Cara, o simples, pergunta. Aí, às vezes, o meu time pergunta assim, Fábio, mas como que ele vai pegar essa informação? Eu falei, pergunta. Aí eu até brinco, fazendo comunicação. Tem boca? Não, eu brinco. Às vezes uma pessoa é casada, tá namorando, eu falo assim, tá, mas como que você fez para conquistar a sua namorada, a sua esposa? Eu sentei, conversei. Eu falei, por que então quando você vai vender o seu negócio, você não pergunta, não conversa, tenta entender a necessidade? A diferença é só que tu quer o cheque. Tu não quer o corpo. É bem isso. É só essa. Essa é a única diferença, né? Fábio, eu sempre peço pra galera deixar uma dica aplicável para que os empresários que estão ouvindo a gente consigam aplicar na hora que eles terminarem de ouvir na empresa deles. Não precisa ser nada muito complexo, mas eu queria que você deixasse aí uma sacada para quem está pensando em expansão, já começar a organizar a casa aí. O que eles podem fazer já de imediato para quem está olhando aí para o lado de expansão? Eu acho que assim, uma dica, eu faço isso na minha empresa. Todo dia de manhã, eu pego tudo que eu fiz no dia anterior, listo
e olho. É aquilo que eu falei no início do nosso bate-papo. É olhar o mesmo com olhar diferente todos os dias. Você precisa revisitar tudo que você está fazendo no dia anterior. Por quê? Porque aí você vai encontrar falhas em processo, você vai encontrar, às vezes, problema de gestão do seu time, tá? Às vezes problema financeiro. É olhar mesmo, não ter medo do óbvio, olhar todos os dias assim, e acreditar em processo. E olhar com o olho de quem quer ver, né? Não é olhar, olha aí, né? Exatamente, não, olhar mesmo. Eu olho todos os dias, né? E principalmente, aí uma dica prática, né? Que mudou um pouco o patamar da minha carreira, assim, leitura diária. Eu, por ano, leio de 30 a 40 livros, né? Assim, é um hábito que eu adquiri, por quê? E não leituras técnicas, principalmente histórias de empreendedores, porque você conhece aonde acertou e aonde falhou, né? Você pega, por exemplo, um empreendedor como Caíto Maia, da Chili Beans, que lançou recentemente aqui, o Phil Knight, tem a Marca da Vitória, que ele conta a história da Nike. Esse livro eu recomendo, assim, porque é muito bacana, porque é o livro todinho ele se ferrando. Ele se ferrando e assim, ele precisando pegar dinheiro em banco, às vezes acabando o crédito lá, e a Nike é o que é a Nike hoje, né? E não é o que eu costumo dizer, o mundo real não é a Disney. Nunca começa grande, né? E outra coisa, o pessoal tem muito essa questão assim, o pessoal, até porque eu envolvo muito podcast, o pessoal todo mundo só conta as histórias bonitas, assim, mas o mundo real não é a Disney, não é um filme da Disney. Então, mas o mundo real é a Disney. Nunca. O problema é que você tem que olhar a parte de trás da Disney. Você não tem que Os olhar o palco da né? Disney, né? Porque assim, o mundo real é duro. O mundo real bate. A gente vai sofrer, vamos chorar, vai doer, vai faltar grana, vai ter problema de processo. Mas dá certo. Acontece. Hoje, assim, eu falo, às vezes a pessoa fala assim, Fábio, mas pô, você tem uma empresa de expansão, você está com boas marcas, pô, tem clientes fortes, clientes grandes. Cara, mas que ninguém vê os bastidores. Os bastidores é todo dia se reinventando, todo dia olhando o mesmo com um olhar diferente, buscando aquele detalhezinho para fazer a diferença e principalmente se capacitar, né? Seja ouvir outros empresários, fazer parte de alguns grupos como o MBA, Fraternidades. Eu participo eu sempre estou em imersões, eu estou dentro de ouvindo pessoal. Uma vez eu estava assistindo uma palestra lá em Porto Alegre. E o palestrante foi o Eduardo Teva, que é um palestrante de vendas, né? Ele falou assim, até aquela palestra ruim, ela te dá algum significado. Então, não deixe de se capacitar, porque senão a gente entra numa inércia e essa inércia paralisa. Boa. Você é doido. Isso é uma aula agora, meu povo. Então, crie o hábito de visitar o que você fez no dia anterior, olhar isso com olhos de quem quer ver, né? Eu sempre falo, seja intencional, né? Olhe para aquela agenda que você comprou no dia anterior e entenda se ela está caminhando para a direção que você quer ir, né? Ou se está caminhando para o outro lado, né? E tem um objetivo, né? Porque senão qualquer coisa é coisa, né? Eu tenho uma frase que eu gosto do Bernardinho, que ele fala, né? Aos campeões, o desconforto. Então, aos verdadeiros campeões... se sentir confortável no desconforto. E eu sempre faço até uma piada quando eu dou palestra, tudo assim. Eu falo assim: ó, eu nunca fui o mais bonito da turma, nunca fui o mais inteligente, nunca fui o mais esperto, mas eu sempre fui o mais obstinado. Eu sou um cara que me incomodo diariamente. Eu busco meu desconforto todos os dias. Por quê? Para você não estagnar. Porque aí você vai conseguir mudar, vai conseguir transferir. Então, assim, é importante isso. Seja um eterno inconformado que aí, isso é o grande segredo para você atingir uma alta performance, um patamar que você nunca atingiu, né? Isso daí, hoje, os principais treinadores de alta performance falam isso. Seja um eterno inconformado. Tá vendo? Aí chega a expansão, não chega? Com certeza. Falando em expansão, tem um cabo aqui que a gente não consegue segurar ele nunca, que ele já expandiu. E a gente tem que caminhar aí para os nossos momentos finais, que o tempo já está batendo na janela aí. Fabão, um bate-bola agora. Não precisa pensar muito, não. Só responde e vamos nessa. Bora. Tá. Isso aqui vai ficar gravado. Sabe Deus por quantos anos o YouTube vai estar no ar e aí ele vai estar lá. Ou seja, a outra plataforma verdinha lá, né? Cara, qual que é a frase que o Fábio quer deixar aí para quando a pessoa
assistir isso aqui daqui 10, 20 anos, ficar anotado aí no outdoor digital, como diz o Hernani? Olha, a minha frase que todo mundo me conhece, não batemos meta, quebramos recordes. Por que essa frase? Porque representa o meu inconformismo, é me superar sempre. Então, se eu bati uma meta de uma unidade, ou de 1.000, 1 milhão, eu vou querer bater 2 milhões no dia seguinte. Então, assim, seja um eterno inconformado. Não aceite mediocridade na sua vida. Boa. Você falou aí em ler, né? Que é importante capacitar, que é importante estar atualizado. Eu sei que você já falou um livro ali mais para trás um pouquinho. Que livro que você indica para as pessoas, empresários, né? Para que os empresários leiam para tem um livro que ele fica na minha mesa e na minha cabeceira, assim. Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Napoleão Hill. Napoleão Hill tá bem alto aqui nos últimos dias, assim, né? Esse é um livro que toda vez que eu tô querendo fraquejar alguma coisa, eu lembro, porque, cara, a tua mente comanda tudo. Então, assim, cuida da tua mente, cuida da tua fé, que tu vai longe. E para você que está aqui assistindo esse episódio, lembre-se, nós temos nossa playlist de livros. Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill já está lá, então clica lá. É um livro sensacional. Eu recomendo que você não passe por ele só uma vez, não. É bom você revisitar ali periodicamente. Faz muito sentido. Fabão, tem dia que a gente não quer ir, né? Tem dia que a gente acorda e fala, pô, vou dormir. A cama é boa, né? Mas a gente sabe que a gente não quer, mas a gente vai porque a disciplina manda. Exatamente. E o dia que você vai na disciplina, cara, o que você escuta aí pra dar uma energizada, pra dar um up, pra deixar a vibe mais legal? Cara, eu sou o cara que curto desde Linkin Park, tudo aqui. Agora, a música que é aquela pra mim, botar 8, Eye of Tiger, né, o tema do rock, né? Essa é a música que, pra mim, lá é a música que eu uso para fazer a minha ativação quando eu faço o Jab Jab, que é muito conhecido, tudo lá. Porque eu acho que a letra é uma letra muito forte, né? Vai realmente você atravessar a rua, buscar tudo. E eu acho que me energiza bastante. Eu gosto muito de música. Então, assim, essa pra mim fala assim, a música, escutar assim. E fora, assim, eu gosto muito de escutar os podcasts do GeoJ. Eu acho que às vezes ele tem umas pegadas legais. Gosto de ouvir esses grandes empreendedores, referências que estão fazendo diferença aí, Flávio Augusto, né, o Caio, o Carneiro. Então, assim, são pessoas que chegando, mostram resultados, assim, mas a música, que é aquela música, quando começa a tocar, eu aumento e a energia volta, é Eye of Tiger. Vai estar na nossa playlist, se já não estiver, já pode clicar aí que tá na nossa playlist. Fábio, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre networking. O que networking significa para você? O que você já alcançou com networking? O quanto isso tem relevância, o quanto é importante? E se faz sentido, se você vê vantagens, se é proveitoso estar em meio a empresários, a rede de empresários como a Fraternidade. Fala um pouquinho pra gente aí. Eu, para mim, meu nome é sinônimo de network. Eu até hoje, eu não precisei fazer nenhum trabalho de captação de cliente na Bumbus. Todos os meus clientes vieram pro network. Todos os meus clientes, assim. Inclusive, sábado, eu tinha chegado do escritório, tudo lá, estava me preparando para levar as crianças na festa junina, lá do colégio, tudo. E aí um empresário de um grande grupo me procurou querendo levar 15 marcas para Bumbus, né? E eu perguntei para ele, mas como que você descobriu que chegou aqui? Ele falou, foi o fulano que te indicou, tudo aqui. Então, assim, eu sou um cara assim. E até quando a gente se conheceu, foi o que eu falei para vocês. Eu acho que o empresário tem que estar junto com o empresário. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, não adianta, assim, o empresário, o empreendedor, ele é uma carreira muito solitária. Quanto mais você sobe no topo do triângulo, você fica sozinho. Você não pode levar os problemas para dentro de casa, porque senão você acaba com a tua família, porque as pessoas às vezes não entendem. Em Brasília, especialmente, onde tem muito funcionalismo público, às vezes você vai conversar, a pessoa, a cabeça dela é voltada para o funcionalismo público e não vai dar certo. Enfim. Não vai, você é louco. Assim, outra coisa, às vezes você teve uma inadimplência na tua empresa.
você chegar lá, contar, sua mulher não vai dormir, se quando sua mãe não dorme, seus filhos ficam achando que você é do colégio. Se você tivesse prestado um concurso, você não tava passando esse E aí, problema. fora isso aqui. E você dá o seu jeito. Dá o seu jeito. Quantas vezes eu cheguei lá, tô lá, lógico, a esposa vai sempre descobrir que tá coisa assim, mas então você acaba assim. E onde você vai compartilhar isso? Num grupo de empresários. A ambiência é tudo. Porque assim, às vezes uma dor que eu estou passando, você já viveu. E lá no Summit foi muito isso que aconteceu lá. Tava lá dentro do stand da Fraternidade, em bar, né? O Hernani me apresentou o Dan. O Dan viu o que eu estava fazendo e falou: cara, eu preciso de você no meu podcast. Tá faltando um. E aí você viu que ele até brincou. O Fábio tá lá gravando. Eu fui gravar o podcast que não foi programado, tudo lá. E aí um podcast que tá no card, o Wendel, o Felipe Tito e o Fábio Constantino, que eu acabei entrando num card com 2 caras de relevância nacional. Por quê? O meio, o network causou isso. Então, eu acho que quem não tá dentro de um grupo, assim, eu entrei, eu olhei vários grupos aqui em Brasília, pessoal de Brasília aqui, região. Eu achei o que deu mais sinergia com o meu negócio, assim, até pelo tipo, pela pegada. Porque existe muito grupos aí que é muito, vamos dizer assim, é muito status e pouca efetividade. E, assim, eu não quero entrar num grupo para ficar disputando quem é o melhor. Eu quero ouvir um cara que vai falar a real para mim. Cara, eu tô com um problema real. Esse mês não vou ter dinheiro para pagar folha de pagamento. Eu busquei isso aqui. É os problemas reais. Então, a Fraternidade MBA eu achei muito legal. Entrei, tô fazendo parte dela e recomendo a todos fazerem. Quem não vê, dá uma olhada no Instagram, pesquisa aí para um negócio muito bacana. Boa. Aproveitando que você falou do nosso querido Dan. Dan, meu irmão, um abraço pra você. Vou te dar uma moral hoje, velho. Aproveitar que esse podcast tá acabando, vou deixar o card bem aqui em cima, aqui, ó. O episódio do Dan, o podcast Fala Fraterno, foi um episódio sensacional, onde a gente fala de comportamento do consumidor. Assiste também, que vale muito a pena. Fabão, caminhando pro final, eu queria que você me indicasse 2 pessoas pra sentar nessa cadeira aí, bater esse papo com a gente, pessoas que você acha que vão agregar valor, que vão entregar um conteúdo legal pros empresários que escutam a gente. Solta aí pra gente 2 nomes que, se eu precisar, você fala assim, liga lá e fala assim, cara, vai lá que... Eu vou indicar 2 empresários que não são aqui de Brasília, mas estão com negócio aqui em Brasília. Um deles, a Rose Lourenço, da marca Além do Olhar, né? Ela é sócia da Ana Hickman. É uma profissional, assim, eu fiquei encantado com a história de vida dela, uma história empreendedora. Saiu de baixo, montou uma rede. Inclusive, hoje está em Nova York, lá negociando a ida da marca dela lá pelo governo americano. O governo americano está convidando ela para levar lá. E o outro é o Thomas Ergaray. O Thomas é fundador da rede White Clinic. A gente estamos botando a primeira unidade agora em Brasília, fica ali na frente do Brasília Shop ali. Tudo é uma clínica odontológica, franquias fantásticas. São 2 pessoas. O Thomas é um jovem, tem um Forbes Under 30, né? Então, assim, é um cara genial, bacana, que faz todo sentido. Mesmo não sendo aqui de Brasília, mas são pessoas que têm negócio aqui em Brasília, estão crescendo e, cara, se ligar para eles, vão vir com todo o prazer gravar. Vamos construir essa agenda. Vamos sim, conta comigo, que já vamos só marcar o dia, a hora que eles estão aqui. Bom demais. Meu mestre, muito obrigado. Foi uma honra bater esse papo com você. Tem muito conteúdo para você. Pega um papelzinho, a caneta, anota os insights. Veja o que você coloca em prática na sua empresa e vamos alavancar os negócios. Certo? Certinho. Obrigado, Fábio. Posso deixar as redes sociais aqui? Rapaz, olha eu esquecendo, velho. É a hora do jabá, velho. Eu preciso aqui. Tá senão o meu marketing briga comigo. E aí... Não é isso não, velho. Tá vendo? Pra tu ver. Essa é a parte do Hernani. Tá Esse Hernani tá fazendo falta, velho. Não, mas como a gente é uma fraternidade, um ajuda o outro, a gente fraterno fortalece o fraterno. Vamos lá, Fabão. Jabá, onde que a galera te acha? Fábio Constantino, Fábio _ Constantino no Instagram e Bumbos _ Oficial, tá? Curte lá, estão todas as redes, conteúdo, o que a gente tá fazendo aqui, tudo. O time tem que estar botando conteúdo legal lá. Quer expandir? Tá pensando em expansão de sua marca, negócio, franquias? Cara, vamos bater um bate-papo lá. Cara, eu converso no mundo. Meu foco é pegar empresas em início de expansão. Porque muitas vezes o pessoal olha e fala, mas o Fábio já tem grandes... Não, meu foco é pegar você que está aí querendo iniciar sua expansão.
A Bumbus nasceu isso. A Bumbus nasceu para transformar vidas, né? As vidas tanto dos empreendedores, todos os colaboradores e dos possíveis investidores lá na frente. Então, obrigado aí por esse bate-papo, obrigado pelo convite. Espero que o pessoal tenha gostado e vamos para frente aí. É isso. Perdão aí pelo esquecimento. Senhoras e senhores, mais um episódio entregue. Fala Fraterno volta semana que vem. Tamo junto e valeu. Valeu.